Atenção, porque vai começar a aula de Geografia. Olá, turma. Aqui é o professor Bruno Viana. Vamos juntos a mais uma aula de Geografia aqui pelo canal. Agora nossa aula será para os 8º anos, tá? Peguem seus materiais para anotações. Informem aqui nos comentários seu nome completo, sua turma, sua escola. Interajam, né, com seus professores. Vamos dar início à nossa aula de hoje, a aula de número 17, tá, da 4ª unidade. Como de costume, né, vamos fazer a correção rápida aqui da atividade da aula anterior. Então, corrijam aí. A primeira questão dizia, sendo o país de maior influência política, econômica e cultural do mundo, os Estados Unidos é um gigante em extensão territorial. Quantos estados formam, né, os Estados Unidos da América? Então, a opção correta, alternativa D, 50 estados. Segunda questão. Os Estados Unidos, né, é um dos territórios de maiores atrativos para imigrantes, quem chega. Por isso, muitas pessoas de diversos lugares do mundo migram para o país à procura de... Então, a alternativa mais completa seria a alternativa B, tá? Oportunidades de emprego e melhorias de vida, tá? Com certeza. Terceira questão. A forte influência política, econômica e militar exercida pelos Estados Unidos faz com que o país mantenha relações diplomáticas com os países citados abaixo, com exceção do ou da. Um deles, os Estados Unidos não tem essas relações diplomáticas. Então, só pode ser a alternativa D, né? A Coreia do Norte, com certeza. É o país mais fechado, do mundo. Quarta questão. Com o PIB, Produto Interno Bruto, de 19,39 trilhões de dólares, os Estados Unidos são atualmente a maior economia do mundo. Que país segue de perto e ocupa o segundo lugar na questão do PIB e do crescimento econômico mundial, tá? Em termos de crescimento econômico. Então, o país é a China, com certeza a letra A. É o país dos que mais cresce economicamente hoje no mundo. Quinta questão. Qual termo é utilizado para designar a forma como os Estados Unidos influenciam culturalmente outras nações, de modo a substituir costumes de uma cultura específica, introduzindo a cultura norte-americana? Então, esse termo é um termo novo, né, na geopolítica mundial. É a alternativa C, americanização. Tá? Então, feito aí nossa correção, vamos lá para o conteúdo da aula de hoje. Antártica, né, aspectos físicos e o contexto geopolítico. Tá? Vamos conhecer um pouco desse continente, não é? Lá, que fica lá no Polo Sul, algumas características deste continente. Primeira coisa, né, a pergunta de sempre, que sempre acontece. Professor, é Antártica ou Antártida? Então sempre aparecem essas dúvidas e a gente fica aqui se questionando. Então vejam, no Brasil, né, na nossa língua, as duas formas são aceitas, são corretas. Então tanto faz você dizer com C ou com D, tá? Mas vamos lá para a etimologia da palavra. Vejam, a forma original, do ponto de vista etimológico, é com C, tá? O nome deriva de anti-ártico, isto é, do lado oposto do Ártico, que fica no hemisfério norte. Então, nós temos no nosso planeta dois polos, o Polo Norte e o Polo Sul. O Polo Norte, nós damos o nome de Ártico, tá? Zona Ártica. E o Polo Sul é a zona Antártica, porque é o oposto do Ártico. Então, anti-ártico. Portanto, a forma correta, né, original é Antártica, mas pode-se usar as duas formas. Os aspectos gerais. A Antártica é o continente mais ao sul do planeta,
com uma área de 14,4 milhões de quilômetros quadrados. É o quinto maior continente do mundo. Nele se localiza o Polo Sul, o ponto mais meridional da Terra. Então, quando se fala em Polo Sul, nós temos aí esse mapa, né, do nosso planeta. Então, essa parte aí em branco é todo o continente da Antártica. É o Polo Sul, o polo mais meridional do planeta. Então, é o ponto do eixo da Terra que chamamos de Polo Sul. Em contraponto, do outro lado, não é? É o Polo Norte. Aí seria o ponto setentrional, tá? Norte, meridional, sul, ok? Formação geológica do continente. Como é que se forma, né? A questão geológica do nosso planeta. Nós vimos em aulas anteriores, né? A questão da massa continental da Terra, que ela está em constante movimento, flutuando sobre o magma, sobre o manto da Terra. Essas placas nós damos o nome de placas tectônicas. E essa separação e junção de continentes é feita ao longo das eras geológicas de milhões e milhões de anos. Então, cada continente, um dia, num passado bem distante, né, mais ou menos 250 milhões de anos, era uma massa só de terra que chamamos de Pangeia. Ao longo dos milhões de anos, foram separando, dando forma aos países e aos continentes que temos hoje. Então, nós temos ali, ó, primeira massa de terra da Terra, a Pangeia. Com o passar dos milhões de anos, né, as placas vão se movendo, vão se mexendo, deslizando, e os continentes vão se separando. Ó. Primeiro se formam os dois grandes blocos, né, a Laurásia e a Gondwana, e aí a partir daí eles vão se deslocando, se formando no formato atual, aí onde tem a atualidade. E a Antártica está lá, ó, lá embaixo, no Polo Sul da Terra. Então, separou-se de todos os outros continentes. Características físicas, né? Um pouquinho da natureza, do aspecto natural da Antártica. A principal característica da Antártica é o fato de ser o continente mais frio e seco do planeta. Um grande deserto formado por enormes geleiras e coberto por gelo. Então nós temos no planeta dois tipos de deserto, né? O deserto quente e o deserto frio. Então, com certeza, o maior deserto do mundo é a Antártica, só que é um deserto frio, né? Frio e seco. Os climas mais frios do planeta Terra. Então nós temos aí, olha, imagens de como esse continente é gigante e ao mesmo tempo totalmente coberto de gelo, tá? Um deserto frio, com variedade animal e pouca variedade vegetal, por conta do seu clima frio. Então vamos ver algumas características de lá desse continente. A origem, olha, a descoberta dele. Como é que o homem chegou lá? Quando foi, né, que o homem descobre esse continente e começa ali um processo de querer colonizar, de querer povoar, sem conhecimento do clima ainda, mas era uma descoberta, um novo continente, né? Então, as primeiras expedições realizadas e documentadas em direção ao continente ocorreram entre os séculos 17 e 18. O primeiro a circunnavegar, navegar o continente, circulando ele, foi o navegador inglês, o James Cook, entre 1772 e 1775. Então essas imagens, essas ilustrações, tá, em pinturas, retratam um pouco dessa descoberta, de como os ingleses chegam, né, e tentam desbravar, conhecer esse continente, até os dias atuais. Tá? Então foi ele o primeiro. Polo Sul do planeta e seu clima frio. Olha aí, ó. As temperaturas médias na região central do continente variam entre menos 30 graus Celsius e menos 65 graus Celsius. A menor temperatura do mundo foi documentada na região menos 89,2 graus Celsius.
no dia 21 de julho de 1983. Né? Os ventos atingem velocidade de até 200 km por hora. Então não é a questão só do frio, é a questão dos ventos também vão influenciar muito. O oceano, né, que banha a Antártica também é um dos mais perigosos do mundo, né, dos mais fortes, mais violentos. Atualmente, após o Tratado da Antártica, vários países passaram a manter bases de pesquisa na região. Então nós vamos ver o que é esse Tratado da Antártica e os países, o que eles fazem lá. Né? Essa imagem retrata bem um pouco do frio da Antártica. Olha, um pesquisador, um cientista lá, mostrando a comida totalmente congelada. Então é um clima extremamente frio. O Tratado sobre a Antártica, né? O Tratado Antártico. Como é que funciona esse tratado? Que países tem lá, tem sua dominação, tem suas bases. Então vejam, esse tratado, né, esse acordo, foi firmado em Washington, né, a capital dos Estados Unidos, em 1º de dezembro de 1959, por 12 países de início, e vigente desde 1961. Proíbe qualquer militarização do continente, reservando exclusivamente a atividades pacíficas. Então, é um continente que nós sabemos que serve de bases para vários países, portanto não tem um dono. Lembrando disso, tá? O Brasil só aderiu ao tratado em 1975. Atualmente, 42 nações aderiram ao tratado, sendo que 7 reivindicam soberania. Ou seja, vários países têm lá, né, aderiram ao tratado e têm bases. Mas 7 grandes nações, eles querem para si a soberania total daquele lugar, daquele território. Então esse mapa aí mostra um pouquinho dessas nações. Portanto, olha, a Grã-Bretanha, né, reivindica um território ali junto com a Argentina, a Noruega, né, a Austrália, essa maior parte aí ela reivindica para ela, até pela proximidade da Austrália. A Nova Zelândia também parte, tá? O Chile, porque também está próximo ao continente antártico. Então essas nações elas reivindicam para elas a soberania desse território, tá? Portanto, elas não conseguiram, mas elas reivindicam para também evitar guerras, militarização, tomada de recursos naturais. Então é uma questão bem complexa. Professor, a Antártica pertence a algum país? Então eu já respondi, né, no slide anterior. Vale ressaltar que a Antártica é uma zona politicamente neutra e que não pertence a nenhum país, sendo, sobretudo, uma área de preservação científica. Embora não haja habitantes permanentes, cerca de 4.000 cientistas realizam pesquisa no continente durante o verão. Então essa é a população da Antártica no verão, né, no período mais quente do ano, vamos dizer assim. E no inverno só ficam cerca de 800 a 900 cientistas lá. A Antártica possui diversos recursos naturais, como chumbo, prata, cobre, petróleo, né, o gás natural, etc. No entanto, a extração mineral também foi proibida com o Tratado da Antártica. Então, por que muitos países têm essa visão de querer a Antártida, de querer território lá? Porque tem recursos naturais que valem dinheiro, valem milhões, né, no mundo. Então, a procura desses recursos seria um desastre ambiental gigantesco. A retirada de petróleo, de chumbo, isso causaria danos permanentes nesse continente, que já causam, né, o ser humano, né, querendo ou não, só em termos de pesquisa, eles já vão prejudicar aquele meio ambiente. Imagine se começarem a retirar todos esses recursos. Então seria um desastre. E isso é proibido pelo Tratado da Antártica. Soberania científica e a base do Brasil. Olha, o Brasil tem uma base lá, uma das mais modernas. A equipe de cientistas brasileiros realiza um grande trabalho lá na questão ambiental, na questão climática.
Então o Brasil tem uma base permanente, muito moderna, na Antártica. O pacto congelou as reivindicações territoriais existentes e estabeleceu que a Antártica se tornasse uma reserva científica internacional. Portanto, todas as bases que existem na Antártica, inclusive a do Brasil, são para experimentos científicos, tá? Para medir a questão do aquecimento, do degelo da Antártica, as espécies que lá existem, se vão entrar em extinção, se não vão. Então, são trabalhos realizados diariamente, não é muito importante. Sem contar que a Antártica é um regulador do clima no nosso planeta. É um termômetro muito importante para o clima do planeta. Olha aí, ó, os cientistas brasileiros, né, nas suas pesquisas, retirando gelo, observando a questão do degelo do oceano, né? As bases que ficam lá isoladas com todos os seus equipamentos. Então é um trabalho, né, diário que existe lá nessa base brasileira. Alguns aspectos naturais, olha, da Antártica. Devido às condições climáticas, as espécies vegetais que se desenvolvem na região se restringem, olha, a musgos, líquens e outras plantas inferiores. Ou seja, a vegetação rasteira, não tem árvores, né, de troncos, de folhas largas, por conta do próprio frio, do clima. E o solo, que na sua maior parte é coberto de gelo. Então a vegetação se restringe aí, ó, a musgos e vegetação rasteira. Já em relação às espécies de animais, podemos destacar, ó, os pinguins, com certeza, tá? E uma curiosidade, algumas espécies de pinguins só existem lá na Antártida, tá? Só existem lá. Um deles é esse pinguim aí, o pinguim-rei. E uma curiosidade, o urso polar é o inverso. Só vai existir no Polo Norte, lá no Ártico. Então tem essa curiosidade no mundo. Pinguim no Polo Sul, urso polar no Polo Norte. Albatrozes, focas, lobos marinhos, baleias, com certeza, né? Entre outros. Olha aí, ó, alguns animais que existem lá. O lobo marinho, a orca ali, ó, no seu habitat natural, tentando sobreviver aí, ó. Os pinguins reis, que só existem lá, tá? É uma questão de geologia, dos continentes quando se separaram. Esses animais ficaram isolados lá, se adaptaram e também a caça predatória humana. Como lá é proibido, então eles têm um porto seguro para sobreviver. Quais os benefícios, né? Os benefícios menos conhecidos da Antártica? Olha, existem utilidades potenciais que o continente branco possui, que são únicas, mas menos conhecidas do que as riquezas naturais tradicionais. Por exemplo, o que muitos cientistas consideram ser o bem mais precioso do futuro, com certeza a água doce. O gelo que cobre a Antártica é a maior reserva de água doce do mundo, um recurso essencial, escasso, que pode um dia valer mais do que ouro. Então, imagine quantos países sofrem com crises hídricas, né? Falta de água. E boa parte da Antártica, né, a cobertura de gelo lá, é toda de água doce. Então nós sabemos a influência, a importância desse gelo. Então, e já é uma visão aí para alguns países ficarem de olho na Antártica, nessa questão da água potável para o futuro, tá? Então, com certeza é um dos bens mais preciosos do mundo. É a maior cobertura de gelo do planeta. Olha só, esse continente possui 98% de sua área coberta por uma camada de gelo, com espessura de até 2 quilômetros, né, de altura e um volume de 30 milhões de quilômetros cúbicos de água. Então nós temos aí, ó, paredões gigantescos de quase 2 quilômetros, alguns lugares chegam até 4, né, de gelo, de água doce congelada, além de reservas naturais, né, no subterrâneo. Então é com certeza uma fonte gigantesca de riqueza de água doce. A questão climática, olha aí a questão do aquecimento global. Como é que pode acontecer isso?
A principal função do continente é a de regulador térmico, controlando as circulações atmosféricas e oceânicas e influenciando no clima e nas condições de vida na Terra. Como eu falei a vocês, é um regulador térmico da Terra. Quando ele congela, quando ele descongela, vai afetar as correntes marítimas, vai levar calor para o oceano, vai resfriar novamente. Então é um termômetro, tá? E o que é que acontece? Com a aceleração, né, do aquecimento global, que é uma questão até natural do planeta, esse continente tende a descongelar mais rápido. Então, olha aí, blocos e blocos gigantescos de gelo a todo momento estão aí sendo despejados no oceano. Essas imagens mostram um pouco desse degelo que acontece. Uma imagem de 1984, olha aí, ó, uma projeção, e a imagem de 2012. Olha a cobertura branca, que era totalmente congelado ali, aquela parte no oceano, e quanto diminuiu essa parte que era congelada e hoje é a água líquida, né, o oceano. Diminuiu. Então é uma prova sequencial desse aquecimento. Então tá aí a prova, né, nessa questão do período de tempo e desse aquecimento. Aqui nossas referências, tá? A nossa pesquisa. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.